Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Mulher assassinada a tiros na Praça Maciel Pinheiro. Rapaz é morto a bala em São Lourenço da Mata. Idoso assassinado pelo próprio filho no Cabo de Santo Agostinho. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 17 de abril de 2023. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Final de semana violentíssimo no estado de Pernambuco, pois durante as últimas 48 horas no estado foram registrados 27 assassinatos, entre eles 2 duplos homicídios. Foram 12 pessoas mortas no interior e 15 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 1.063 assassinatos. Polícia investiga a tentativa de assalto que acabou com um homem morto a tiros em uma parada de ônibus no bairro da Macaxeira. A notícia com o repórter Adúlcio Lucena. Daniel Paulino da Silva, de 32 anos de idade, foi morto a tiros na ladeira que dá acesso ao Córrego da Areia, no bairro da Macaxeira, zona norte do Recife. De acordo com informações repassadas pela polícia, o rapaz foi atingido por um policial militar da Paraíba, que contou que reagiu a uma tentativa de assalto anunciada por Daniel. No local, os peritos do IC encontraram um simulacro de pistola. Policiais da Força Tarefa de Homicídios, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, estiveram no local e deram início às investigações. O militar que atirou em Daniel prestou depoimento no DHPP e contou o que aconteceu. A situação aqui foi o seguinte: eu estava aqui na parada de ônibus com mais 3 pessoas, né? Estávamos aguardando aqui o ônibus para ir para o trabalho, inclusive eu estava de serviço, né? Eu ia assumir o serviço, melhor dizendo, né? O serviço policial. Foi quando esse indivíduo, né, se apresentou com arma em punho anunciando o assalto. Estava eu, mais 2 rapazes e uma moça. E aí eu não tive outra atitude a não ser sacar minha arma e dar o comando para ele de parada, né? Para que ele largasse a arma. Eu mesmo não obedeci o comando, direcionando a arma para mim. E eu não tive outra atitude a não ser atirar para me defender. E eu efetuei uns tiros nele, vindo a incapacitá-lo. Acionei o 190 de imediato e também o SAMU e o bombeiro. Priorizar a vida, né, os primeiros socorros. Porém, o mesmo não resistiu, veio a óbito. E também vale salientar que o mesmo já vinha cometendo o crime de roubo aqui nas áreas e era morador aqui da comunidade. E também já tinha passagem pela polícia pelo crime de homicídio na cidade do Paulista. A mãe de Daniel não acredita que o filho estivesse assaltando. Ele pode ser o que for, porque como é que você mora num lugar 8 anos e agora que vem dizer que ele está roubando a área? Me diga, não já tinha morrido há muito tempo não? Tinha, meu filho. Ele é maconheiro, ele fuma as coisas dele. Agora, ladrão, meu filho, nunca foi. Isso aí eu não nego a ninguém. O perito Gustavo Targino deu detalhes da cena do crime. Ele estava com uma garrafa de vidro quebrada na mão, algumas escoriações também devido à garrafa. E havia algumas lesões perfrocontusas provocadas por projeto de arma de fogo. E supostamente a vítima portava um simulacro, segundo os populares, tinha foto dele com esse simulacro. Sinceramente eu não cheguei a ver, o simulacro já estava apreendido. No mais, no tocante ao homicídio, tinha várias lesões e mancha de sangue, coadunando que ele realmente faleceu aqui no local. Após os trabalhos dos peritos, o corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. Adúlcio Lucena, para o Bandeira 2. 2 duplos homicídios foram registrados nas últimas 48 horas no estado. Um deles aconteceu na rua 14 de julho, no Alto do Penedo, em Moreno. As vítimas, Djalma Soares de Moura, tinha 62 anos, morava no Alto das Estrelas, no bairro Nossa Senhora de Fátima, lá em Moreno, e Mônica Maria da Silva Nascimento. Foram assassinados pertinho do Quilombo por elementos desconhecidos. O outro duplo assassinato aconteceu na Rua das Moças, no bairro do Arruda. As vítimas, Anderson Domingos Costa, de 29 anos, e a mãe dele, Edivânia Domingos Costa do Nascimento, de 30 anos. Os 2 foram assassinados a bala. Foram levados para a Policlínica Mauri Coutinho, onde Anderson morreu. Edivânia, a mãe dele, chegou a ser removida para o Hospital da Restauração, mas também acabou morrendo. Um jovem sem nenhuma identificação, trajando bermuda preta estampada e camisa verde de mangas compridas, foi assassinado com disparo de arma de fogo por trás do terminal de Combis
da Bibiribe e Afogados. A linha se aconteceu no córrego Antônio Rodrigues, na Bomba do Metério, pertinho da sede do Mocidade. A autoria e os motivos do crime ainda são desconhecidos. Lucas André Rodrigues da Silva, jovem com 24 anos, residente na rua Felipe Camarão, no bairro do Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes, foi assassinado a bala quando estava bebendo na calçada na rua Boanerges Pereira, lá no Jardim Jordão. Crime praticado por elementos em um carro branco, veículo não identificado. Ronaldo Gomes de Castro Filho, 26 anos, residente na rua Rio Araguaia, em Afogados, foi assassinado a golpes de faca e o corpo dele é encontrado nas águas do rio Capibaribe, na Avenida Sul, lá em Afogados. Ele tinha subido há cerca de um dia, tinha sido esfaqueado no Beco da Morte e o corpo jogado lá no rio. Jorge Luiz Guzmão Afonso Braga, de 29 anos de idade, ex-presidiário por crime de tráfico de drogas, residente na rua Henrique Dias, no Varador, em Olinda, foi assassinado a bala dentro de um veículo na rua do Amparo, na Ponte Umuarama, em Olinda, ou rua 13 de Maio. A autoria e os motivos do crime são ainda desconhecidos. O ex-presidiário por homicídio Gabriel Bandeira da Silva, de 23 anos, residente na rua Manuel Conrado, na Vila do Metroviário, em Cavaleiro, Jaboatão dos Guararapes, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Rosário de Minas, lá no Coqueiral. Segundo informações, ele já havia sido preso por homicídio no bairro do Jardim, São Paulo. A irmã dele ficou ferida. Gabriele Bandeira da Silva foi levada para o Hospital Português. Os dois estavam numa motocicleta quando foram surpreendidos por um tal de Marquinhos, que meteu bala. Esse Marquinhos estava em um carro preto, veículo não identificado. Gabriel caiu da motocicleta e acabou morrendo. Gabriela, a irmã dele, ficou ferida e foi levada, conforme dissemos, para o Hospital Português. Ítalo Gabriel Correia de Souza, de 23 anos, residente na Avenida General Manuel Rabelo, no bairro do Engenho Velho, em Jaboatão dos Guararapes, foi assassinado a bala na Estrada da Luz, na Vista Alegre, lá em Jaboatão dos Guararapes. Ele morreu dentro de uma loja de peças de motocicleta. Foi um elemento desconhecido que cometeu o crime. De acordo com informações, Ítalo, ele seria usuário de drogas e já havia sido preso várias vezes. No início do ano, ele havia sido espancado por vários elementos. Davi Santos Fernandes da Silva, de 28 anos de idade, residente na rua João Salles de Menezes, no bairro da Várzea. Ele foi assassinado a bala na Avenida Manuel de Medeiros, em Dois Irmãos, por Josias e mais 3 elementos. De acordo com informações, Davi havia chegado da praia com a esposa dele e foi comprar 2 cervejas lá no Josias. O Josias negou, houve uma discussão e o Josias se juntou com mais 3 elementos e cometeu o crime. O corpo de Davi Santos Fernandes da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Eliel Alves, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Um morto e outro ferido a bala em Águas Belas. As vítimas estavam em um bar bebendo. Adúlcio Lucena, é com você. A vítima foi Henrique Soares da Silva, de 28 anos de idade. De acordo com informações repassadas por testemunhas à polícia, ele estava em um bar bebendo com amigos, quando foi ao banheiro e, ao retornar, foi surpreendido por um homem que efetuou diversos disparos de arma de fogo. Henrique foi alvejado por vários tiros, não resistiu aos ferimentos e morreu no local antes mesmo de receber os primeiros socorros. O crime aconteceu em uma distribuidora de bebidas, onde funciona também um bar, na Rua das Palmeiras, no município de Águas Belas, no agreste de Pernambuco. Segundo informações repassadas pela polícia, um homem que estava na mesma mesa de Henrique foi baleado na perna. A vítima foi socorrida para a emergência do Hospital Dr. João Secundino de Souza e, por conta da gravidade do ferimento, foi transferida para o Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns, também no agreste do estado. Após cometer o crime, o assassino fugiu a pé e ainda não foi identificado pela polícia. A PM foi acionada para a ocorrência, mas quando os policiais militares chegaram ao local, a vítima já estava morta. Os PMs isolaram a área até a chegada dos agentes da Polícia Civil, uma equipe da Força Tarefa de Homicídios e agentes da DEA, que é a Divisão Especial de Apuração de Homicídios, estiveram no local do crime e deram início às investigações. A motivação e a autoria da morte do jovem ainda são desconhecidas da polícia. Peritos do Instituto de Criminalística realizaram os primeiros procedimentos no corpo da vítima e no local do crime.
Após os trabalhos da polícia, o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal, o IML de Caruaru. A Delegacia de Águas Belas investiga o caso. Adúlcio Lucena, para o Bandeira 2. Olha, minha gente, um traficante de drogas, um sujeito que residia na comunidade do Curió, foi assassinado a bala ontem à noite no bairro do Cajueiro, no Recife. De acordo com informações, ele seria gerente do tráfico de drogas da comunidade Curió e saiu de casa dizendo que iria matar uma pessoa na Campina do Barreto, e acabou ele sendo assassinado a tiros dentro de um carro Onix de placa QYQ 7E21. A polícia ainda segue investigando o caso. Lúcio Moura Alves da Silva, de 25 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo, tiros de cerca de 12 disparos em frente à residência dele, quando conversava com a mãe dele, isso na rua Maria de Souza, loteamento Santana, em Carpina. Elementos desconhecidos se aproximaram armados. A mãe dele ainda implorou bastante que não matassem o filho dele, mas de nada adiantou. Lúcio Moura Alves da Silva foi alvejado pelos disparos, levado para a unidade mista Assis Chateaubriand, lá mesmo em Carpina, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. O corpo dele foi trazido aqui para Recife, para o IML. Mulher assassinada a tiros na Praça Maciel Pinheiro. Rapaz é morto a bala em São Lourenço da Mata. Idoso assassinado pelo próprio filho no Cabo de Santo Agostinho. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. E agora os aniversariantes de hoje, início de semana, segunda-feira, o garotinho Alan Guilherme, completando 3 aninhos. Ele mora em Alberto Maia Camaragibe, é filho de Thaís e é neto de Lula das Malvinas e Dona Odete. Isso aí. Regina Lima, completando 47 anos, mora no Jardim Primavera, em Camaragibe. O esposo dela é Lima, a filha é Esmeralda, e haverá uma festa, um almoço na próxima sexta-feira no bar Caldinho Sem Nome de Geraldo Carneiro. Antes de ontem, minha gente, o professor Rivaldo de Abreu Lima completou 65 anos de idade. E ontem foi o pai dele, o senhor Pedro do Tempero, lá do Nobre Paulista, completou 86 anos de idade. Que Deus abençoe os dois, pai e filho. Também aniversariando hoje o sargento PM do BPRV, Júlio Souza de Olinda, completando 41 anos. Haverá um almoço com toda a família, a esposa dele que vai preparar tudo, Aline Sampaio, com a participação, claro, dos filhos do casal, Antônio de Gabriel Sampaio e Ana Júlia Sampaio. Grande Júlio Souza de Olinda, aniversariando hoje. E agora os aniversariantes da Merck PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira. Aniversariando a pensionista Maria Iracema da Silva Araújo e a funcionária Natália Caroline da Costa Lima. Antônio José Neto, idoso de 63 anos de idade, ele trafegava de motocicleta e acabou sendo assassinado a bala na Agrovila 2, no lote de Euclides, em Orocó, no interior do estado. A autoria e os motivos do crime são ainda desconhecidos. Lucildo de Lima, 52 anos de idade, foi assassinado a bala na rua Dom Luiz de Brito, bairro Nossa Senhora do Bom Conselho, em Brejo da Madre Deus. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos. Um adolescente de 15 anos de idade foi assassinado a bala quando bebia em casa, na rua Projetada, no centro de Chechel. Foram 2 homens encapuzados que cometeram o crime. E de acordo com informações, o adolescente havia deixado a Funase há poucos dias. Saiu para ser assassinado. O jovem Aleph Berto da Silva, de 19 anos, residente na Avenida Oswaldo Vitoriano Ferreira, em Camela e Pujuca, foi arrastado de casa por 4 elementos e na frente da residência ele foi assassinado a bala. Deisiane Kelly Santos da Silva, de 27 anos, seria mandante desse crime. Ela foi presa em flagrante. Os criminosos arrancaram ele dos braços da mãe para depois executá-lo. Portanto, foi essa situação
quebraram tudo na casa do pessoal lá da família e levaram vários objetos. Robson Higino da Silva, de 26 anos de idade, um ex-presidiário por porte ilegal de arma de fogo. Ele foi morto a pauladas e bala na própria residência na Rua do Canecão, no bairro Massalvaçu, em Escada. Foram cerca de 5 homens que arrombaram a casa. Ele foi arrastado para o meio da rua e foi executado. Jadson Guedes de Andrade, de 20 anos de idade, conhecido pelo apelido de Menor, ele residente na quadra 60 na Vila Bela, em Serra Talhada, foi assassinado com disparos de arma de fogo e golpes de faca peixeira na Avenida Deputado Argemiro Pereira de Menezes, lá na Vila Bela. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos. José Patrício da Silva, de 24 anos de idade. José Patrício da Silva, de 24 anos de idade, foi assassinado a bala. Ele, um ex-presidiário por homicídio, latrocínio. Ele teria cometido um latrocínio contra um casal e ele acabou sendo assassinado na Quarta Travessa, Nenê Ferreira, em Panelas, crime praticado por elemento desconhecido. E o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Luciano Alves da Silva, de 37 anos, residente no sítio 80, bairro Liberdade, em São João, no interior do estado, foi assassinado a golpes de faca em frente a uma escola Olegaria, que fica lá mesmo em São João. Foi um elemento numa motocicleta que cometeu o crime. Marcos de Souza Sobreira, de 22 anos de idade, foi assassinado a bala assim que saiu de casa. Ele estava de motocicleta e foi morto no sítio Giral, zona rural de Lagoa de Itaenga. Crime praticado por elementos desconhecidos. Manuel Luiz da Silva Andrade, de 32 anos, foi morto a pauladas e garrafadas após uma bebedeira em Caruaru. Crime praticado por elementos desconhecidos. Um acidente grave aconteceu na PS 145 em Brete da Madre de Deus. Foi uma colisão envolvendo uma motocicleta e um carro. Uma mulher e um homem que estavam na motocicleta morreram na hora. As vítimas tinham 30 e 50 anos, respectivamente. Os corpos foram encaminhados ao IML em Caruaru. No sítio Estrago, ainda em Brejo da Madre Deus, um homem conhecido como Tio Preto foi encontrado morto com ferimento no tórax. Não se sabe se vítima de atropelamento ou de assassinato. O corpo dele foi encaminhado ao IML em Caruaru. Yuri Gabriel de Oliveira Ferreira, de 22 anos de idade, residente na rua Adolfo Bezerra, na Mostardinha, foi agredido a facadas na rua 21 de abril, na Mangueira, por elementos desconhecidos, com ferimento na mão esquerda. Ele foi levado para o hospital Getúlio Vargas, onde foi submetido à cirurgia. Gabriel Ferreira dos Santos, 22 anos, residente na rua Bom Jesus, no Janga, em Paulista, foi baleado na rua Jornalista Edson Regis, lá no Janga, por elemento desconhecido, e foi levado para o hospital Miguel Arraes, em Paulista. O jovem Moisés Nascimento Silva, de 22 anos, foi baleado próximo ao presídio Aníbal Bruno, no Curado, por elementos desconhecidos que estavam em um carro não identificado. A vítima foi socorrida no hospital Otávio de Freitas, no Sancho. Fabrício Carlos da Silva, de 24 anos de idade, Itauã Vitor de Souza, 19 anos, residentes na quadra do conjunto habitacional Beira Rio, na Rua das Moças, no Arruda. Eles foram baleados lá na quadra por 2 elementos que estavam em um carro não identificado. As vítimas foram socorridas na Policlínica Mauri Coutinho, na Campina do Barreto. Manuela Bezerra da Silva, de 34 anos, residente na rua José Amaral, em Água Fria, foi agredida a facadas por João José da Rocha, de 53 anos de idade, que foi preso e encaminhado ao DHPP, onde foi autuado em flagrante. A vítima, a mulher, foi socorrida na unidade de pronto atendimento, a UPA de Nova Descoberta. Ricardo Manuel Andrade dos Santos, de 31 anos, foi agredido a pedradas. Ele estava dormindo em casa, tinha bebido, estava em casa dormindo na rua 16, ou Rua da Conceição, na localidade Terra Prometida, na Coab, no Recife, quando o sujeito lá, um tal de Pombal, invadiu a residência
e meteu o cacete nele. Ele, o tal do Pombal, fugiu e a vítima foi socorrida na unidade de pronto atendimento. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados, dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente Tenente William Vieira. Trabalho, dignidade e credibilidade. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Mulher assassinada a tiros na Praça Maciel Pinheiro. Valdenice Santos da Silva, com 47 anos de idade, conhecida como Baiana ou Sereia, foi assassinada com disparos de arma de fogo na Praça Maciel Pinheiro, na Boa Vista, área central do Recife. E, segundo informações, ela estaria traficando drogas no local. Ela, inclusive, estava sendo ameaçada por um traficante que comanda lá na área. Portanto, Baiana, ou seria, como era conhecida, Valdenice Santos da Silva, morreu nessa guerra aí do tráfico de entorpecentes. O corpo dela foi encaminhado ao IML. Rapaz é morto a bala em São Lourenço da Mata. Jonas Francisco de Souza, ele foi assassinado com disparo de arma de fogo ontem, pouco depois das 8 horas da noite, na rua Nossa Senhora da Luz, loteamento Pedro Rufino, no distrito de Laje, em São Lourenço da Mata. Crime de autoria e motivos desconhecidos. E atenção! Idoso assassinado pelo próprio filho no Cabo de Santo Agostinho. O senhor Dorgival Marcelino da Silva, com 63 anos de idade, residente na rua Amazonas, sítio Porto dos Tijolos, bairro de Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi encontrado morto em uma área de mata na Rua da Vitória, na reserva do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho. E a polícia prendeu como suspeito do crime o próprio filho do idoso. João Marcelino da Silva, de 34 anos de idade, foi preso em flagrante, armado com uma foice e 2 facas. Ele teria dado uma gravata e desmaiado o próprio pai, e depois o matou e procurou ocultar o corpo do genitor. Portanto, o senhor Dorgival Marcelino da Silva, 63 anos, foi assassinado, teve o corpo ocultado, mas foi localizado. E o suspeito do crime, o próprio filho, João Marcelino da Silva, 34 anos de idade, que foi preso em flagrante. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade e controle de plantão, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.